agora na parábola das 10 virgens. Pense comigo. Eu não tenho como explorar o texto na sua dimensão total, mas entenda que essas 10 virgens falam daqueles que estão servindo ao Senhor, porque são 10 virgens, são 10 que se separaram para Deus, são 10 que se entendem como aqueles que são a noiva de Cristo, são 10 no sentido de que agora são crentes que aguardam o retorno do seu Senhor, porque o texto diz que as 10 virgens aguardavam a chegada do noivo. Então, portanto, fala de mim, fala de você, de cada um de nós. Qual é a nossa condição dentro desse cenário escatológico? E aí o texto de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, diz que haveria aqueles crentes, servos de Deus, que eles não buscariam uma vida interior do Espírito, eles não buscariam ter um viver no Espírito, de modo que o Espírito Santo neles fosse a luz que ilumina e que resplandece diante dos homens. Ou seja, haveria aqueles que não viveriam por intermédio dessa força, desse vigor espiritual, que é o Espírito de Deus dentro dele, para viver por mera aparência. Onde nós vemos isso na parábola das 10 virgens? Ora, havia 5 virgens nécias, 5 virgens tolas, 5 virgens que, tendo suas lâmpadas acesas, como é que nós sabemos disso? O texto diz que elas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Se estão se apagando, elas estavam o quê? Acesas. Mas como podem essas 5 imprudentes terem suas lâmpadas acesas, se elas não levavam azeite nas vasilhas? Como pode uma lâmpada estar acesa, se o azeite é que é o combustível da luz? Como pode uma lâmpada destituída de azeite produzir luz? Vamos entender que o próprio Cristo nos dá o discernimento. Ele diz que essa luz que brilha são as nossas obras. Ele diz assim: olha, não se pode colocar uma candeia debaixo da mesa, debaixo do alqueire. A lâmpada tem que ser colocada no alto, no velador. Não se pode esconder uma cidade sobre uma montanha. Ele diz assim: deste modo, portanto, fazei resplandecer a vossa luz diante dos homens, na medida em que vocês praticam as boas obras do Evangelho. Então Jesus diz que as obras boas praticadas pelos santos é a luz. Veja que há 2 tipos de luz, porque há 2 tipos de crentes. A virgem prudente, ela tem luz, ela ilumina, porque aquela iluminação, aquela luz é proveniente do azeite. É o Espírito de Deus nela que produz essa luz. Se a luz são as obras, como diz Cristo, então são obras produzidas como fruto do Espírito no interior de cada um de nós. Mas as outras virgens, embora virgens, que também tinham suas lâmpadas acesas, não tinham azeite. Como pode alguém ter luz e não ter azeite? É o mesmo que ter obras, mas não ter obras provenientes do Espírito. São obras cujo combustível não é o azeite, é o ego. É quando Cristo diz: quando vocês orarem, ou jejuarem, ou deres esmola, ou qualquer outra obra de justiça, não façais como fazem os escribas e os fariseus, porque eles fazem para serem vistos dos homens. Então, no contexto profético, Jesus está dizendo que nesses últimos dias haveria crentes que viveriam por meio do Espírito interior, mas muitos viveriam pela mera aparência exterior, movidas pelos aplausos dos homens, movidos pelo elogio, movidos por qualquer coisa que alimentasse o seu próprio ego. Quero chamar a igreja, em nome de Jesus, a uma consciência quanto que nós precisamos voltar e retornar à prática de uma vida em Deus, por meio dele, no sentido de nós sabermos que há azeite dentro de nós, o Espírito Santo é que habita em nós, e nós somos convidados a uma dependência dele,
vivemos conectados constantemente a Ele, para que Ele produza o fruto necessário de uma vida espiritual autêntica.